Olá, hoje nós vamos falar sobre movimento e mudança em Aristóteles, ou seja, a física de Aristóteles. A palavra física é uma transliteração da palavra physis, mundo natural. Para Aristóteles, a physis seria um princípio interno de mudança. Até porque Aristóteles ele faz uma espécie de avaliação dos filósofos pré-socráticos. Para nós é pré-socráticos, para ele não, né? Claro. Mas ele avalia o pensamento desses filósofos anteriores a Sócrates, que tinham uma preocupação muito vinculada à natureza. Todos eles escreveram livros sobre a natureza, ou da natureza. Então eram tidos como filósofos da physis. Physis nada mais é do que a palavra grega para natura, que vem do latim. Então o grego, physis, era um mundo natural. Claro que é muito mais do que isso. Isso é só uma síntese do significado do termo. Então Aristóteles também trabalha a sua física da natureza, que seria um princípio interno de mudança. O conceito de mudança em Aristóteles é o seguinte: ele assume que existe a mudança e ele utiliza dois pares de conceitos para explicar, até porque existia aquela coisa da discussão Parmênides versus Heráclito, onde um é contra a mudança, outro é a favor da mudança. Zenão faz ali os seus epiqueremas e paradoxos para comprovar de que não existe de fato a mudança, que é só aparência, mas Aristóteles aceita o fato de que a mudança sim existe. E ele assume que existe essa mudança utilizando, como eu disse, dois pares de conceitos para explicar. O primeiro é matéria e forma, o segundo é potência e ato. Matéria e forma como potência e ato poderia já gerar uma análise que a gente procura explicar e salientar aqui. Por exemplo, a matéria-prima ela é potência e pura potência, capaz de converter-se em qualquer tipo de corpo graças à sua absoluta indeterminação original. Por sua vez, a substancial é tida como ato, porque é por ela que a matéria se torna o corpo que é o corpo humano. E por isso que se diz que a forma é ato da matéria. Assim, a alma racional, que é a forma substancial, é o ato que faz da matéria-prima um corpo humano. Então a matéria e a forma como princípio de ser é um aspecto assim muito importante para Aristóteles. É preciso a gente compreender que a matéria não existe e não pode existir como tal. Toda matéria real é matéria segunda. Isso é um ponto importante. A matéria real é uma matéria de segundo plano, ou segunda classe, enfim, de segunda. Que significa que determinada por uma forma substancial, do mesmo modo a forma substancial não existe e não subsiste sem matéria. Com efeito, matéria-prima e forma substancial não são seres, aliás, diferentes, mas apenas princípios do próprio ser. Então, nesse caso, a forma tem um princípio interno intrínseco em si mesmo, tá? Aristóteles se utilizava de todos os processos que geram a mudança e não meramente o movimento explícito. Então não é só o movimento em si mesmo, mas todos os processos que geram as mudanças no mundo. Então, só para a gente resumir essa questão da forma aqui, ficar bem claro, forma em Aristóteles é o conjunto de propriedades internas à coisa que gera a mudança ao objeto. Isso significa que aquilo que já tem a condição implícita é tido como forma. Potência em Aristóteles tem o poder de agir e a posse de um certo status. O ato é a potência passando para ato. Exemplo, a semente que vira árvore. Semente é potência, árvore é ato. Então a mudança em Aristóteles é o potencial em ato.
Isso é mudança em Aristóteles. Então, resumindo, se eu te perguntasse numa prova, mas o que é exatamente mudança para Aristóteles? A coisa é muito simples. Mudança para Aristóteles é potência em ato. Isso é mudança. Nós vivemos no mundo da potência. Então, potência e ato, ato e potência. O termo potência também tem a perspectiva de potencial sobre outro potencial. Exemplo, a relação da coisa e o sujeito que age sobre ela. O escultor que tem um potencial e a pedra que tem potencial de ser transformada. Aqui a gente pode definir então 4 categorias da mudança. A mudança segundo a substância, mudança segundo a quantidade, mudança segundo as qualidades e mudança de lugar. Então a gente vai falar de cada uma para ficar bem claro. Primeira mudança segundo a substância é geração e corrupção dos seres vivos e das coisas. Que provocou a mudança foi o agente. Quem provoca a mudança nesse caso é um agente externo. Então mudança segundo a substância é a corrupção dos seres vivos. Geração e corrupção, geralmente provocada por um agente externo. Mudança segundo a quantidade é o aumento ou diminuição da matéria. Exemplo, criança se torna adulto e semente se torna árvore. Então existe um aumento ou diminuição da matéria. Para Aristóteles isso significa que é uma mudança segundo a qualidade. Há casos em que um conceito pode estar vinculado ao outro, né? Terceiro elemento é mudança segundo as qualidades sensíveis. Exemplo claro disso é o frio e calor. Isso é mudança segundo qualidades sensíveis. E a quarta mudança de Aristóteles é mudança de lugar, movimento de translação. No sentido de translação, eu digo aqui não no círculo, mas numa linha reta, retilíneo. Desses 4 aqui, a única que é passível de uma quantificação é o 4º item, que é mudança de lugar, que é o movimento da reta, né? Você jogar uma pedra, por exemplo. Então, só para a gente decorar isso aqui para ficar bem claro, mudança segundo a substância, que é a primeira, significa geração e corrupção. Quem provocou a mudança foi o agente externo. 2. Mudança segundo a quantidade, aumento ou diminuição da matéria. A criança que se torna adulto. Mudança segundo as qualidades sensíveis. É um exemplo claro e clássico, é o frio e o calor. E mudança de lugar, movimento de translação ou retilíneo. Como se jogar uma pedra. Você pega uma pedra e tira ela do lugar. Simples. Movimento de lançar ou tirar ou colocar em outro lugar. Então, vamos partir agora para o conceito de lugar e infinito em Aristóteles, que é muito importante. No livro 3 e 4 da Física de Aristóteles, ele vai falar sobre essas questões. Por exemplo, lugar. O que significa lugar? Aí tem o senso comum e tem o sentido topológico. Aliás, a palavra topológico, estudo ou lógica do topos em grego, significa lugar. Então, os limites daquilo que contém um corpo é justamente o que a gente poderia chamar de lugar. Então, os limites daquilo que contém um corpo é a relação entre o contido e o continente. Relação entre o contido e o continente. Exemplo, o corpo contido em um copo d'água. Imagina um copo d'água, obviamente copo de vidro cheio de água. O corpo contido é a água. E o continente seria o copo, aquilo que contém. Continente, contém a água. O ar que está em volta do corpo seria o continente do contido. O
contido seria, nesse caso, então, o copo. O lugar da água é o limite do copo, e o lugar do copo é o limite entre copo e ar. O limite entre copo e ar é, então, aquilo que está contendo o copo. Pérez é um termo que significa justamente isso, limite. E continente significa, é aquela questão que eu tinha mencionado do sentido topológico. A preocupação de Aristóteles nesse aspecto é o vizinho imediato, para se distinguir a água como contido e copo como continente. Então, coloca isso na sua cabeça, um termo importantíssimo, que é vizinho imediato. Vizinho imediato é o corpo incontinente. Então, a expressão lugar vazio, neste aspecto, não haveria sentido em Aristóteles. Em Aristóteles não tem lugar vazio. Lugar vazio não existe. O corpo sempre ocupa um lugar, algo que o contenha. Não existe corpo sem lugar ou lugar sem corpo. Isso é importante. Guarda isso. Não existe corpo sem lugar ou lugar sem corpo. Então, topos, em grego, lugar. Pérez ou pérez, limite. Então, nesse sentido, toda matéria é corpo. Vamos falar um pouco do lugar natural. Lugar para o qual os corpos tendem por natureza. E aí a gente vai entrar já na perspectiva aristotélica. É importante nós salientarmos que para Aristóteles, tudo no mundo, pelo menos no mundo da mudança, é o que está abaixo da circunferência da Lua para baixo até a Terra. Daí em diante a gente tem um outro tipo de mundo para Aristóteles. Então, nesse caso, o mundo da mudança ele é feito de 4 elementos, já uma influência de Empédocles: terra, fogo, ar e água. Esses elementos estão para Aristóteles no sentido de modelo e não simbólico ou mesmo literal, tá? É uma espécie de modelo para a significação das coisas. Então a terra representaria o princípio mais grave, mais pesado, que dá a ideia de gravidade. Obviamente Aristóteles não conheceu, não teve acesso ao conceito de gravidade, tá? Lógico. Então, para ele a terra é o princípio mais grave, o fogo é o princípio mais leve. Veja, não é o ar que é o princípio mais leve para Aristóteles, sim o fogo. O fogo é o princípio mais leve, até pela observação dele ao Sol, por exemplo. A água e o ar, né? O ar e a água estão no sentido intermediário entre esses dois. Neste caso, os corpos caem pela própria natureza ou sobem pela própria natureza. Então, os corpos que têm ou uma natureza mais vinculada a água e ar, fogo e terra, ou uma maior qualidade em fogo, em terra, ou em água e em ar, individualmente, ou mescladas, ele pode cair ou pode subir. Vai depender da sua qualidade intrínseca. Então, 2 lugares materiais no mundo de Aristóteles. Nós temos aqui o centro do mundo, que tende aos objetos graves. E o que é o centro do mundo? Bom, o mundo, a gente está falando não só do planeta, está falando do planeta Terra, de todo o cosmo, o universo em si, não só o planeta, tá? Tudo, luas, planetas, estrelas, tudo. Então, no mundo de Aristóteles, o centro do universo é a Terra, é o mundo, onde os objetos graves tendem a ser atraídos. E a periferia do mundo, que é a periferia, é o ar, é o lugar, o céu. Periferia do mundo que tende aos corpos leves. Tá? Então, ponto importante para se guardar. Periferia tendem aos corpos leves. E os corpos graves
tendem à Terra, porque a Terra é mais grave dos 4 elementos. Antes vamos para o conceito de mundo aqui, né? O conceito do mundo tem um centro, então, como eu já tinha dito, que é a Terra, a periferia, que é a Terra que é cercada pela periferia e teria forma esférica. A Terra como se fosse um disco, algo parecido, e a periferia, o mundo, como sendo uma abóboda celeste, tinha forma esférica. O conceito de infinito para Aristóteles é o seguinte: ele aceita a infinitude do tempo, ou seja, ele aceita que o tempo é eterno. O tempo sempre existiu. 2. Essa aqui é a primeira perspectiva. A segunda é que ele não aceita a divisibilidade das coisas naquela perspectiva de átomo ou do vazio. Ele não aceita o vazio no corpo. Isso significa que você nunca conseguiria dividir um corpo até o final. Bom, nesse caso a gente poderia aceitar então que Aristóteles ele defende ou acredita que a divisibilidade infinita das grandezas como processos que não se atualizam. Você supostamente nunca conseguiria dividir um corpo até o final, racionalmente falando, né, e não empiricamente, até porque ele nunca tentou fazer isso empiricamente. Mas racionalmente, para Aristóteles, não seria possível dividir um corpo até o final, até o seu final. E ele também acredita na infinitude do número como entidade matemática. Agora vamos ver os sentidos negados por Aristóteles. Então esses aqui são os sentidos aceitos por Aristóteles e agora os sentidos negados. Então só recapitulando, os sentidos aceitos por Aristóteles: aceita a infinitude do tempo, o tempo sempre existiu. Aceita a divisibilidade infinita das grandezas como processo que não se atualiza. Então a divisibilidade para Aristóteles das grandezas é infinita. E aceita a infinitude também dos números como entidades matemáticas. O que ele nega é o seguinte: ele nega a infinitude em extensão ou do espaço, infinitude dos corpos, por exemplo. O corpo necessariamente deve ocupar um lugar e aquilo que o contém. Se o corpo é infinito, nada o contém, pois não é possível algo maior que o infinito propriamente. Se nada o contém, não é corpo, não existem corpos de tamanhos infinitos. Isso, para Aristóteles, logicamente é impossível. No livro 3 da Física de Aristóteles vai dizer o seguinte: o infinito é o contrário do que se diz, não é aquilo para além do que não há, mas aquilo fora do que há sempre coisa. Entenderam a sacada? Infinito é o contrário do que se diz. Ele não é aquilo para além do que não há nada. Então alguém pode dizer: o infinito é aquilo que está além de todas as coisas e não há nada. Mas infinito para Aristóteles é aquilo fora do que há sempre coisa. Isso, de certa forma, tem a ver com o conceito estético em Aristóteles, né? Para o grego, o ideal de beleza é o ideal de completude. Então, o infinito, como não é completo, então, inevitavelmente, ele não é perfeito. Logo, para Aristóteles, não existem corpos infinitamente grandes, tá? Então, o corpo infinito, em lógica, para Aristóteles é uma contradição. E aí ele vai fazer aqui 2 provas básicas em silogismos, só para chegar à conclusão de que é uma falácia dizer que existem corpos infinitos. Ele diz assim: existe um corpo de extensão infinita. Tá, vamos avaliar então. O corpo não tem limites. Não tem limites, não tem lugar também. Então, se não tem lugar, como é que ele vai ser corpo? O corpo não tem limites. Não tendo limites, não tem lugar. Se não tem lugar, não pode ser corpo, porque um corpo é contido em continente. E a prova 2 ele diz assim: assumindo que o corpo existe, se tem corpo, tem lugar. Se tem lugar, há um corpo que o contém. Esse corpo continente teria que ser maior que o infinito. E não há sentido pensar nos
centro do infinito, algo que seja maior do que o próprio infinito. Então, para Aristóteles, literalmente o céu seria o limite. Esse ditado popular deve ter ganhado força justamente nas premissas aristotélicas, né? O mundo é, portanto, finito. Finito em espaço, infinito em tempo. Ele também faz uma crítica ao vazio, que é aquela coisa que eu mencionei, né, de questionar Demócrito, que é a negação do vazio em Aristóteles. Para os atomistas Demócrito e Leucipo, o vazio era necessário, por causa da perspectiva atômica. Para Aristóteles, não seria necessário, porque ele não era atomista, ele não tinha essa visão e, portanto, negava tal conclusão vinculada a Demócrito e Leucipo. Quanto ao argumento do lugar, ele diz assim: as pessoas entendem o vazio como uma extensão na qual não existe corpo. Está lá na Física, no livro 4. E ele diz: vazio é extensão sem corpo. Vazio é não corpo. Lugar com limite entre dois corpos. Conclusão: não há vazio, pois se não tem lugar, não é corpo. Se não tem corpo, não é lugar. Argumento do movimento. Ele diz assim: os corpos têm rapidez diferente conforme a densidade do meio onde se move. Ele está dizendo então que os corpos têm movimento, têm a rapidez, ou caem com rapidez de acordo com o movimento. Se você coloca um copo d'água, um copo de óleo e um copo cheio de ar, obviamente, jogando uma pedra ali dentro, a pedra vai cair mais rapidamente no copo vazio, que só tem ar. Com óleo vai demorar mais, com água vai demorar mais que o ar, mas menos que o óleo. Então a conclusão é a seguinte: cai mais rápido o corpo que está no meio mais rarefeito. Outra coisa que Aristóteles diz: supondo a existência do vazio, o corpo nele contido cairia com rapidez infinita. Com base nessa ideia aqui, né, da rapidez diferente conforme a densidade do meio que se move, se existisse vazio, o corpo cairia com uma rapidez infinita. Como não se observa corpos caindo em rapidez infinita, não existe vazio. O infinito não tem cima, baixo, centro. Se é vazio, não tem corpo. Assim ele conclui que o cosmos é limitado, esférico, o planeta feito por terra é grave, pesado, por isso estaria no centro do mundo. O céu é alto por sua leveza. Então ele nega, portanto, o vazio, a infinitude em extensão. E ele limita o corpo contido, o corpo continente. Inclusive ele próprio escreve: infinito é o contrário do que se diz, não é aquilo para além do que não há nada, mas aquilo fora do que sempre há alguma coisa. E ele conclui dizendo: nada é completo a menos que tenha um fim. Para Aristóteles, o homem era formado de 4 elementos: água, ar, fogo e terra. Como a gente tinha dito, o homem, para Aristóteles, também tem essa qualidade. Vamos voltar agora a falar do movimento. Movimento natural. A natureza própria, a relação com os lugares naturais. Corpos graves tendem para o centro e corpos leves para a periferia. Para Aristóteles, a explicação da gravidade era intrínseca aos elementos predominantes. O repouso seria o estado natural das coisas. O movimento vincula-se a isso, repouso, para Aristóteles. Então o repouso para Aristóteles é um movimento natural. Se você joga uma pedra e ela cai porque ela tem mais substância de terra propriamente do que de água, de ar ou de fogo. Logo ela é mais grave e ela procura um repouso, e o repouso é justamente na terra. Para Aristóteles, então, como a terra estava no centro do mundo, estava no repouso. Essa é uma avaliação metafísica e não astronômica, veja bem.
Essa é uma consequência das razões anteriores. É apenas um exercício lógico com base nos elementos que ele possuía. O movimento natural é feito sempre em linha reta. Caso você jogue uma pedra, ela irá em linha reta. Assim, os corpos eles não são formados de elementos puros, mas de uma mistura. Vou dizer isso muitas vezes para a gente não confundir. Bom, esse aqui é o movimento natural. Agora, o movimento forçado. Movimento natural é um movimento de repouso, né? Como temos os itens aqui, a gente tem 3 aspectos de movimento: movimento natural, movimento forçado e movimento do éter. Movimento natural é repouso, movimento forçado é o movimento contrário à natureza do corpo, como por exemplo levantar uma pedra. Exige a atuação de uma causa constante. Isso porque o local da natural da pedra é o centro. Movimento de projéteis, como uma flecha, um estilingue, existe aqui um problema na premissa aristotélica, inclusive, porque ele pressupõe que a necessidade do agente, né? Ele explica essa contradição da seguinte forma: através da antiperistase, onde o ar tomaria o lugar do agente, ou seja, empurraria o objeto, mas ele não resolve a questão de se o ar seria propulsor ou resistência, porque se o ar causa resistência, como ele pode ser propulsor? Ele não explica isso muito bem. O éter é o 5º elemento. Então, resumindo, o mundo do conflito, o mundo da mudança, é o mundo que está entre a Lua até a Terra. Da Lua em diante, subindo, ou as extremidades, né, nós teríamos o 5º elemento, que é o éter. O éter ele tem movimento circular. O movimento circular é o único movimento do éter, tá? O éter tem movimento? Tem. O mundo das mudanças é o mundo abaixo da Lua, até o centro do mundo, que é a Terra. Agora, o mundo além do lunar, é um mundo também que tem movimento, mas não tem mudança, porque o movimento é único e é circular. Não existe outros elementos no imutável, tá? Como a água, a terra, ar e fogo, só existe o éter. Então, nesse mundo existem os planetas também se movimentam circularmente. O éter, ele é perfeito, imutável e eterno, como é o motor imóvel, que o motor imóvel é o que faz o movimento existir no mundo. Então todos os elementos que existem no éter são feitos dele mesmo, de éter. Aristóteles associava movimento à natureza das coisas. Não existia movimento eterno retilíneo em linha reta, visto que ele nega a infinitude em extensão. Existia então um movimento circular. Então, ele acreditava no mundo das 12 esferas, esfera celeste e sublunar. Aristóteles não era astrônomo, por isso sua preocupação se vinculava mais às coisas do mundo da mudança, que acontece aqui na nossa terrinha, né? Problemas na teoria de Aristóteles. Nada contém o céu, porém o céu não pode se expandir. Ou seja, racionalmente não se pode dizer o que está além do céu. O conceito de contido e continente não existe nesse caso. Esse é um problema mesmo, né? Apesar que ele diz aqui que o infinito é o contrário do que se diz. Não é aquilo para além do que não há nada, mas aquilo fora do que sempre há alguma coisa. Então, não sei como que ele via isso, mas de fato ele teria um problema de alargar essa lógica ao mundo propriamente, né? Porque o que existe além do mundo? Nada. O mundo não terá que ser contido também? Newton é o primeiro a acabar com a separação da esfera de Aristóteles, unificando uma lei universal à gravidade. O movimento é o ato quando deixa de ser potência. Bom, vamos agora falar aqui da astronomia ptolomaica. Civilização helênica, helenista, Cláudio Ptolomeu nasceu em 100 depois de Cristo.
E aí ele tem o sistema de diferenças. A astronomia após Aristóteles tem um caráter mais voltado aos astros e não às causas, e era vinculado à astrologia. Estudando a geometria de cálculo de ângulo, já não era mais necessário estar deslocado dos céus. Haja vista que nos céus não existia variações, porém as figuras da geometria são idealizadas até porque é um cálculo de ângulos e distância. A física, diferentemente da astronomia, só se matematiza muito posteriormente. No século XVI, lembre, Revolução Copernicana, a Terra gira em torno do Sol. O termo teorema pressupõe prova, e o teorema do Ptolomeu parte das premissas aristotélicas. Ele diz que um dos critérios para provar tais premissas seria a aparência ou o senso comum do real. A base de tais argumentos era o testemunho dos sentidos. Ptolomeu errou por não questionar a premissa justamente do testemunho dos sentidos, né? Então quem errou quanto a isso foi Ptolomeu, duvidar das premissas do testemunho dos sentidos, porque pelos sentidos você não conseguiria observar que a Terra é redonda e está girando. Existem problemas na perspectiva das aparências, como são os planetas e sua variação de brilho, que dificultam a perspectiva de ciclos perfeitos ou mesmo movimentos distintos. Se a Terra está no centro e o planeta está circulando, por que existem variações de luminosidade desses mesmos planetas? Essa é uma questão difícil de se resolver com base na premissa aristotélica geocêntrica. Existiu aquela teoria da Terra excêntrica, né? Que ela não estava no meio, mas um pouco afastada de lado. Então isso acabaria sendo uma explicação para alternação de variedade no brilho dos planetas. Isso é chamado de Terra excêntrica. Ela não está exatamente no meio do universo, acaba por responder temporariamente à questão cíclica e às variações de brilho dos planetas. Existiram outros modelos, como o exemplo epiciclo, que é o planeta X, o planeta gira em uma forma particular. Existem milhares de epiciclos para explicar tais premissas aristotélicas. Somente a partir do século XVI é o que ocorre de fato esse desvencilhamento, e no século XVIII Newton, com a sua teoria universal da gravidade, unifica novamente a dicotomia física e astronômica. Bom, gente, é isso. Depois a gente continua falando mais sobre Aristóteles. Tchau.